sempre dizia para mim, dizia assim: olha só, quando você emprestar dinheiro a uma pessoa, se ela não te pagar e vir pedir emprestado pela uma segunda vez, não empresta. E eu levo isso à risca, minha gente. Ué, já te pediu dinheiro emprestado, não pagou, agora já vem pela segunda vez? Quando eu cheguei no ministério, eu ouvi algo de um daqueles que foram, pastor Leonardo, né? Foi um dos homens que mais me discipulou, que mais me ensinou. Era um homem manso, simples. Quem é que conheceu o pastor Leonardo? Ninguém conheceu o pastor Leonardo, né? Paulo conheceu. Isso aí. Ele dizia assim para mim: Roberto, quando Deus falar com você, enquanto você não fizer o que Ele te pediu, Ele não fala outra vez. Parecido com meu pai, né? Olha, Deus falou que você tem que fazer tal coisa. Se você não fizer o que Deus te pediu, Ele não fala outra vez. Amém? Né? Então, isso é uma coisa interessante. No ano passado a gente falou aqui de avivamento, eu estava falando aqui. Então nós vamos a outro texto que também fala disso, que é Abacuque 3. Abacuque, você abre lá no Evangelho de Mateus e vem para o Velho Testamento, vai andando para trás, que é um livro que só tem 3 capítulos. Então ele é pequenininho, a gente custa achar ele. Vai andando para trás que você vai achar Malaquias, e aí vem até você chegar em Abacuque, no capítulo 3. Esse texto a gente conhece já um pouco. Já encontrou? Você que está com a Bíblia? É só 2 versículos, queridos. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, joga por terra toda resistência, toda incredulidade, toda dureza de coração, toda perturbação externa que a gente trouxe por situações que estamos vivendo, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, e que essa palavra provoque movimento do teu Espírito na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Existem certos instrumentos, querido, instrumentos musicais, eu falei aqui de música, né? Por um acaso, que eles mexem mais com o nosso emocional. Está correto, Reginaldo? Tem certas músicas, né? Por exemplo, você viu a flauta do Simonal? Né? Mexe com o nosso emocional. Mexe, né? Existem certas músicas que a gente ouve que colocam você em tristeza. Aquelas músicas, parece que tem um tom, não é, Reginaldo? Parece as músicas num tom menor, elas botam você mais para baixo. Isso é coisa de músico, mas que eu ouço porque eles falam. Essa frase que foi traduzida aqui, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto, era uma oração, querido, que era feita com um instrumento musical específico. Ele tinha um instrumento, querido. Porque essa oração, na verdade, não era uma oração como a gente faz, era um lamento, era uma lamúria,
era uma queixa, era um suspiro. Você já orou suspirando, meu irmão? Às vezes você nem consegue orar. Então, queridos, foi traduzido para nós, né? Oração do profeta sob a forma de canto. Na verdade, fala de um instrumento musical específico que 2 vezes só na Bíblia fala disso. Porque, na verdade, não era uma oração, era um lamento. Era um choro. Era algo que vinha da alma. Era um suspiro. Era um queixume. Era algo parecido que quando você ouve alguém que está doente, mas nem fala. Você chega perto da pessoa. Você vê como a Bíblia é real, né, minha gente? Quantas vezes a nossa oração é assim? Então, como eu dizia, querido, ao pé da letra, não era uma oração, era um lamento. E tem algumas versões que falam lamento do profeta Abacuque. Por quê, queridos? Porque Israel estava vivendo um momento de divisão, Reino do Sul, Reino do Norte. Israel entregue à idolatria, e quando o povo faz coisa errada, vem consequências. Os babilônios, caldeus, estavam oprimindo Judá, o povo de Israel, e Abacuque foi buscar a Deus dizendo: Senhor, até quando a gente vai aguentar essa prova? Até quando vai essa tribulação? Até quando a gente vai aguentar aquilo que a gente está aguentando? Talvez tem gente aqui hoje falando assim: até quando eu vou aguentar isso? E aí Deus deu uma resposta para ele. Só que a resposta deixou Abacuque alarmado, queridos. A primeira coisa que a gente vê aqui, querido, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, todos nós temos algum momento de lamentação. Temos algum momento em que a gente fala: meu Deus, até quando? Salmo 13 de Davi, ele fala até quando? 4 vezes. Até quando ele teria que aguentar o que ele estava aguentando? E aí o profeta Abacuque aqui se lamentou, queridos, diante de Deus, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendia o que estava acontecendo. Porque Israel, querido, prestando atenção nisso também, é importante, vivia um problema interno, idolatria, feitiçaria, buscando outros deuses, vivendo uma vida totalmente longe da palavra de Deus. Então ele vivia um momento interno, e ele vivia um momento externo, os caldeus, os babilônios atacando a Israel, atacando Israel, atacando Israel. Aquilo que eu estava falando para você anteriormente, enquanto não muda do lado de dentro, não muda do lado de fora. Deus é o mesmo, Ele não muda. O que Ele falou numa hora, Ele fala na outra hora de outra forma, mas fala a mesma coisa. Então Israel vivia 2 problemas, querido. Um primeiro, idolatria total. Problema interno. Não estavam servindo a Deus, não estavam adorando a Deus, não estavam buscando a Deus. Quando você faz o que não agrada a Deus, o que é que vem, minha gente? Chumbo. Português bem claro. Se eu estou fazendo o que Deus pede para mim não fazer, o que eu espero receber dele? Deus é bom, minha gente. Deus é maravilhoso. Mas Deus também tem uma ira devoradora. Amém, querido? Não é só você que tem ira, não. Deus tem hora que também tem ira. Amém, querido? Vocês estão aí? Então presta atenção aqui.
Por que Abacuque se lamentou, querido? Porque o que Deus falou para ele mexeu muito com ele. Porque o que Deus falou não foi bom de ouvir. Acontece isso, minha gente. A gente chega na casa de Deus, Deus fala, e o que Deus fala, gostei dessa palavra, não. Esse pastor é muito chato, não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com a mensagem. Entendeu, queridos? Então, né? Aí ele pegou, fez o lamento dele, que a Bíblia bota a oração de Abacuque. Ele disse: Senhor, eu tenho ouvido a sua fama, eu tenho ouvido dos seus feitos. Olha só, Abacuque, querido, foi um profeta que viveu pela fé. Ele não atravessou o Mar Vermelho, ele não viu feitos poderosos, ele pregava, profetizava a palavra de Deus pela fé, pelo que tinham contado para ele, pelo que os antepassados tinham passado para ele. Então ele disse: eu tenho ouvido a sua fama, eu tenho ouvido dos meus antepassados os livramentos que o Senhor trouxe para o seu povo, a travessia do Mar Vermelho, a libertação, não é? Tudo que ele conhecia de Deus, do poder de Deus, era muito diferente do que ele estava vivendo, que Israel estava vivendo naquela ocasião. Então Deus falava que Deus trouxe livramento, Deus trouxe escape, Deus mandou as pragas, livrou o povo do Egito, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Outros profetas tinham se manifestado com manifestações, só que Abacuque, no tempo dele, na hora dele, no povo que ele estava vivendo em Judá, ele não estava vendo isso, porque o povo estava na idolatria, nem estava interessado com a palavra de Deus. Eu não estava preparando vocês à toa, não tinha interesse nenhum pela palavra de Deus. E além disso, eles estavam sendo oprimidos, porque vinha de fora. Vinham os caldeus, vinham os babilônios, atacavam, humilhavam, envergonhavam. Então, Abacuque diz assim: Senhor, eu estou alarmado, porque ele orou a Deus, querido. O que deixou ele alarmado? Ele orou a Deus, e o que Deus respondeu para ele, deu a entender que aquele problema ainda ia demorar um pouco para ter a solução. Solução tem, mas talvez ainda demore um pouco. Ninguém diz amém, porque ninguém quer. Todo mundo quer oração instantânea. Mas Deus para Abacuque, ele se lamentou com Deus. Isso é o capítulo 1 e 2. De repente vale a pena você ler esse livro todo. Numa sentada você lê 3 capítulos. Ele disse: olha, tem livramento, tem solução, né? Mas eu tenho 2 problemas. Como se Deus dissesse assim: eu tenho 2 problemas para resolver aqui. Primeiro, eu tenho que resolver o problema interno. Israel tem que se arrepender, tem que se consertar, tem que buscar a minha face, tem que buscar a minha palavra, buscar a provisão em mim, não em Baal, não em poste ídolo, não em idolatria. Amém, queridos? Queridos, isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Às vezes as pessoas saem de dentro de uma igreja e voltam para onde, minha gente? Voltam para onde? Foi a Maria que falou, não fui eu. Voltam para onde, minha gente? Como dizem alguns, andam de cavalo para burro. E era isso que estava acontecendo em Israel. Então Deus, primeiro, ele tinha que resolver um problema dentro de Israel. Segundo, ele tinha que resolver um problema fora de Israel, que
que eram os caldeus, que eram piores, muito piores, os babilônios, que eram muito piores que Israel. Então Deus tinha 2 problemas para resolver. Querido, quando você tem 2 problemas para resolver, você precisa de mais tempo. Amém, minha gente? Você precisa de mais tempo. E Deus é igual a gente. Tem problema que Ele resolve rápido. Acabou o vinho. Pega a água, não sei o que, resolveu. Já tem outros problemas que custam mais, querido. Deus tinha que tratar primeiro com a nação de Israel, e depois Deus tinha que tratar com a nação de fora. Bem parecido, queridos, com o Brasil. Amém, querido? Primeiro Deus tem que trabalhar na igreja. Na igreja. A igreja é igreja. Igreja não é partido político. Igreja é igreja. A igreja tem que pregar a palavra de Deus. A igreja tem que falar o que Deus fala. Primeiro problema, resolveu isso aqui, Deus sara a nação. Agora, enquanto a igreja está brigando com a igreja, povo de Deus brigando com o povo de Deus, a nação perece. Dá para entender isso, querido? Então preste atenção aqui, o sofrimento vivido sem você ver um sentido nele, uma razão de ser, um propósito, uma justa razão, um para quê, gera desespero em qualquer um. Agora, quando você crê, apesar desse sofrimento que eu estou passando, dessa aflição, isso vai acabar numa solução, isso vai acabar num livramento, isso vai acabar numa provisão de Deus, isso vai acabar na saúde restaurada. Esse sofrimento tem um para quê, uma bênção de Deus, uma restauração de Deus, um novo movimento de Deus, um novo momento de Deus. Amém, querido? Então, quando eu vivo um sofrimento que tem um para quê, eu tenho mais ânimo. Eu me lembro quando eu servia no exército, no quartel, eu gostava. Mas quando disse, olha, dia tal acaba, eu digo, graças a Deus. Amém, querido? Tem uma hora que a gente cansa também, né, minha gente? Então, você, vamos dizer, se anima. Então o Senhor falou para Abacuque, né? Mesmo assim, querido, apesar do que Abacuque ouviu de Deus, que as coisas ainda não iam resolver assim tão rápido como ele esperava, você tem que ler os capítulos anteriores para entender isso aqui, querido. Se a gente não lê, a gente está pescando aqui no meio, né? Então, quando ele, mesmo assim, Abacuque levantou o seu lamento. Mesmo com a situação tão difícil, ele não deixou de gemer diante de Deus. Viu, meu irmão? Sempre vale a pena gemer diante de Deus. Sempre vale a pena se lamentar diante de Deus. Sempre vale a pena orar diante de Deus. E o lamento dele foi assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Assim como o Senhor fez com o seu povo no passado, ao longo dos anos, faz de novo. Opera no nosso meio com o mesmo poder que o Senhor operou no passado. Restaura a nossa nação, restaura o nosso povo, não é? Muda isso. O que Abacuque queria, queridos? A verdade é, querido, que problema cansa. Problema cansa. Quem gosta de problema é masoquista. Eu não gosto de problema, tu gosta? Problema cansa. Leva você à exaustão, tem uma hora que você não aguenta mais, aí você diz, até quando? Amém, querido? Na verdade, o que Abacuque queria? Queria que alguma coisa viesse a acontecer. Então presta atenção, queridos. Olhando para a história de Israel, olhando para a história da igreja, olhando para a nossa própria vida, nós vemos, queridos, algo que se repete às vezes. Foram em períodos de grande necessidade que nós passamos, seja como país, seja como família,
seja como vida profissional, vida financeira, saúde. Foram grandes momentos que a gente passou, muita aflição, muita necessidade, que provocaram orações, reações, lamentos, clamores, que provocaram grandes mudanças na nossa vida. Amém, querido? Se você for ler a história dos avivamentos, todos eles foram precedidos por grandes crises de necessidade, onde o povo fez o quê? Dobrou o joelho, orou e Deus se manifestou. Então, está vivendo hoje um problema que te deixa alarmado, preocupado, se lamentando, pode ser o início já da solução para a sua vida. Amém? Desde que você, em vez de ficar contra Deus, fique a favor de Deus. Desde que você busque a Deus, ouça a voz de Deus e faça o que Ele te pede. Então, o problema, querido, acaba se tornando uma solução. Porque o problema veio, lembra da tua vida, meu irmão. Problemas que você passou, que deixaram você desesperado. Primeiro você reclamou, porque todo mundo reclama. Mas depois você dobrou o joelho, clamou a Deus, sujou o joelho de tanto ficar de joelho, teve que passar limão no joelho. E a sua oração provocou, queridos, uma manifestação da parte de Deus, talvez que você nem esperava. Amém? Provocou um avivamento, provocou um despertamento, provocou mudanças, manifestações extraordinárias da parte de Deus. Então, querido, presta atenção, isso aqui é para gente que hoje está debaixo de ameaça, está debaixo de afrontas, tem algum babilônio te atacando. Nós, querido, estamos vivendo situações que estamos vivendo. Se nós respondermos a Deus com as nossas orações, com o nosso lamento, com o nosso clamor, com a nossa adoração, com a nossa busca de Deus, com nossa mudança, conversão de maus caminhos, vou tirar isso da minha vida, que para mim isso não está certo diante de Deus, que eu estou fazendo. Alguém aí diga amém. Só um. Amém. Eu vou mudar isso aqui, porque eu acho que isso não agrada a Deus, não agrada a mim, quanto mais a Deus. Então eu vou tirar isso da minha vida. Se nós, queridos, nos convertemos, né, nos submetemos a Deus e começamos a orar a Deus, a gente pode provocar, querido, uma resposta extraordinária da parte de Deus que a gente nem imagina. Amém? Se a igreja hoje se une não para brigar, se une não para discutir, mas se une para orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Deus vai perdoar a igreja e vai sarar o quê? A terra. Primeiro aqui dentro, minha gente, está na Bíblia, o juízo começa na casa de Deus. Amém? Não adianta você ficar orando pela sua família, orando pela sua família, orando pela sua família, e tudo que você faz diante da tua família é errado. Ninguém vai escutar o que você fala. Primeiro, aquela pessoa que ora precisa se converter. Quem aqui ainda precisa se converter? Só um pouquinho. Tem muita gente aqui enganada pelo inimigo, tá entendendo? Todos nós, queridos, a todos os dias precisamos nos converter. Porque às vezes, querido, por muito pouco, uma mosca que passa pela tua frente você não consegue matar, e você tem uma crise de ira, quebra a casa toda para matar a mosca. E depois diz que é cheio do Espírito Santo. Amém, minha gente?
Então, queridos, na oração, no clamor, já vou terminar, tá? Na oração, no clamor, no lamento de Abacuque, a primeira coisa, ele pede para Deus se manifestar de novo no meio do seu povo. Olha só, querido, diga para o seu irmão, Deus, ele está pronto para se manifestar outra vez na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde, na tua vida financeira. Deus, ele faz de novo o que ele já fez antes. Amém? Mas Abacuque conhecia Deus, queridos. Ele sabia que Deus era misericordioso, mas ele sabia também que Deus tinha ira. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Deus com ira. Quando tem esses negócios que tem lá nos Estados Unidos, querido, não é terremoto não. Essas tempestades, quê? Furacão. Tem o furacão que é o grau 5, queridos. É o pior de todos. Sabe qual é o nome dele? Ira divina. É o furacão mais forte que tem. É o grau 5. Ele é chamado de ira divina. Você que gosta de ver filmes dessas coisas, como eu, aprende. Amém, querido? Então, voltando aqui. Deus sabia, querido. Olha só, querido, a nação estava na idolatria, fazendo tudo errado. Não estavam seguindo a Deus, estavam seguindo a homens. Por causa disso, vinha a opressão de fora. Ou seja, os babilônios tinham direito legal de atacar aquela nação, porque aquela nação estava errada diante de Deus. Estão entendendo? Português bem claro? Então, Abacuque fala, Senhor, na tua ira, porque ele sabe que Deus tem ira. Depois acha para mim, Rafael, o que eu ia procurar, esqueci. Olha o versículo que diz no Novo Testamento, que Deus tem ira, que Deus é fogo consumidor. Não é isso? Que Deus é fogo consumidor. Deus tem ira, minha gente. Amém? E não queira provar da ira de Deus, não. Que Deus nos livre disso. Por isso é que Abacuque fala, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Por que, Deus? Porque, querido, como é que você conserta um filho que está te levando à ira? Um filho que está te desafiando, está te desrespeitando, está te agredindo com palavras, talvez até com violência. Como é que você lida com um filho desse? Na verdade, tinha que começar a lidar com ele lá atrás. Com o que, minha gente? Com o que? Com presente, com cartão de crédito, com um computador da última geração. Como é que tu corrige um filho? Olha só tem pai e mãe aqui doce. Eu sou do tempo da chinelada, me perdoe, meu irmão, mas eu sou do tempo da chinelada. Não me lembro de ter dado uma chinelada nas minhas filhas. Pode ser que tenha até dado, não me lembro. Mas a chinelada da minha mãe, eu não esqueço. Não esqueço. E não era em cima da roupa, não. Ela baixava as calças e tome. E meu pai virava para minha mãe e dizia assim, Toninha, não faz isso. Meu pai era o mel. Lá em casa, o homem da casa era minha mãe. Minha mãe é que ditava as ordens. E eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Graças a Deus, gostei de todas as chineladas. Elas me transformaram em quem eu sou hoje. Amém, querido? É isso aí. Então, quando Deus fala, queridos,
Ele pede alguma coisa, e quando nós obedecemos, ele usa de misericórdia. Já falei isso aqui hoje, né? Quando eu obedeço o que Deus fala, as bênçãos dele me alcançam. Agora, quando ele fala, eu não faço o que ele pede, eu atraio para a minha vida com desobediência, com rebeldia, com oposição, com blasfêmia, com questionamento. Tem muito filho de Deus fazendo isso hoje. Eu, em vez de atrair o melhor, eu atraio o que, queridos? O pior. Porque Deus vai me disciplinar. Deus vai me corrigir. Deus corrige aqueles a quem ama. A Bíblia Mensagem traduz esse versículo assim: Senhor, e quando o Senhor executar algum juízo, queridos, é correção, é disciplina. E quando o Senhor executar algum juízo que é necessário, porque, meu irmão, minha irmã, se você não disciplinar o teu filho quando necessário, ele vai se transformar, sabe Deus no quê? Porque não teve um pai para disciplinar, não teve uma mãe. Estava falando do meu pai aqui, meu irmão. Então, quando falta isso, né? Então a Bíblia Mensagem, voltando, diz assim: e quando o Senhor executar algum juízo, alguma disciplina, alguma correção que é necessária ao seu povo, amém, obrigado Maria José, Deus te abençoe. Ele diz assim: Senhor, quando o Senhor executar o juízo, português bem claro, o castigo, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, me corrige, mas me corrige com amor. Na vida do rei Davi, ele teve um momento lá que ele fez uma grande besteira, e aí o profeta chegou para ele e disse assim: o que você quer? Não sei quantos anos de peste, não sei quanto, não sei o que, ou você quer cair nas mãos do Deus vivo? E Davi disse assim: em vez de cair na mão dos homens, eu quero cair nas mãos de Deus. Porque Deus, queridos, assim como Ele tem ira, Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão. Queridos, o fato de alguns de nós aqui hoje estarmos vivos é fruto da misericórdia de Deus. Tinha muita gente aqui que já podia ter ido embora, não foi, chegou perto. Na hora que ia, veio o cartão vermelho e você voltou. Amém? Então, quando ele diz assim, lembra da tua misericórdia, está muito parecido com Paulo dizendo, a gente se gloria nas tribulações, porque elas provocam perseverança, a perseverança leva a uma fé íntegra. Então, querido, a gente, para crescer, a gente só cresce debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Às vezes Deus precisa nos corrigir para a gente crescer. Amém, querido? Então os problemas quando chegam, situando agora, os problemas quando chegam, é sinal que você está vivendo um momento de crescimento. É um sinal que você está vivendo um momento de desafio. Amém, querido? Não é? Então, como eu dizia, as coisas não mudam de lado de fora enquanto não mudarem do lado de dentro. Então, primeiro, as coisas precisavam mudar do lado de dentro, para depois mudar do lado de fora. E aí, após ele ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus, e fazer esse lamento, essa oração, você presta atenção que lá no finalzinho desse capítulo, tem o que a gente chama do Salmo de Abacuque, no versículo 17, ele diz, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, as ovelhas desapareçam do aprisco, eu conheço isso, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor.
eu exulto no Deus da minha salvação. Presta atenção, queridos. Do lado de fora continuava tudo do mesmo jeito. Ele tinha preocupações com o futuro. Ele tinha apreensão com o futuro. Será que a gente vai ter comida? Será que a gente vai ter alimento? Mesmo assim, ele confiava no Senhor. Ele olhava para o Senhor. E aí ele termina num outro estado, totalmente alegre, confiante, totalmente diferente de como ele começou. Ele não olhava mais as circunstâncias, mas a sua confiança estava no Senhor, porque ele sabia que tudo isso um dia ia acabar. Palavra profética para você dar para o teu irmão. Meu irmão, tudo que você está vivendo de pior, de mais difícil, de mais desafiador, vai terminar, vai acabar, vai encontrar uma solução em Deus, vai encontrar uma providência em Deus, uma provisão em Deus. Então não olha para os teus problemas, olha para o autor e o consumador da tua fé. Ele começou e ele vai acabar a obra que ele iniciou na tua vida. Então, queridos, uma palavra aqui só para a gente, para nos desafiar mais ainda. Para Deus nos avivar do lado de fora, Deus primeiro tem que nos avivar do lado de dentro. Para Deus me avivar dentro da minha casa, quem tem uma família desafiadora aí? Para Deus me avivar dentro da minha casa, porque às vezes a prova é grande, eu não tenho que ficar só de joelho orando, converte, salva. Deus tem que avivar primeiro eu. Eu tenho que ser um testemunho dentro da minha casa. Um testemunho de uma pessoa salva, uma pessoa restaurada, uma pessoa que conhece a Deus, que serve a Deus. Porque se eu não der esse testemunho dentro da minha casa não se salva. Então, querido, abaixa sua cabeça. Vou orar com você sentado, porque a hora está atrasada. Baixa a tua cabeça, querido. Qual é o teu lamento hoje? Duvido que não tenha alguém aqui com um lamento. O que é que está acontecendo que te deixa alarmado? Talvez alguns de nós aqui, como Abacuque, quando Abacuque fala, ainda que a figueira, ainda que isso, ainda que aquilo, ele estava antevendo preocupações verdadeiras. Talvez você também esteja aí antevendo preocupações com saúde, preocupações com família, preocupações com dinheiro. Então entenda, meu irmão, para Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu país, primeiro Ele tem que fazer em nós, queridos. Ele tem que fazer, primeiro Ele tem que me avivar pelo lado de dentro. Ele tem que me curar. Porque se Deus não me curar, que palavra que eu vou dar para minha filha? Se Deus não me tratar, como é que eu vou falar com misericórdia, com amor? Então, Pai querido, cada um de nós aqui, talvez alguns aqui chegaram, Pai, trazendo um lamento, trazendo um gemido espiritual. E a Bíblia diz que gemidos também são orações. Que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis dentro de nós. Então, às vezes, quando nós estamos gemendo, se lamentando,
é o próprio Espírito Santo que está nos sustentando, que está nos fortalecendo. Talvez algumas pessoas aqui estão alarmadas, antevendo com apreensão o futuro. Meu Pai, em primeiro lugar, Pai, faz a tua obra na vida do meu irmão e da minha irmã. Antes de o Senhor transformar qualquer coisa nessa situação que nós abrimos aqui, o Senhor fez uma obra de cura dentro de Abacuque, porque ele já estava não aguentando mais. E primeiro o Senhor fez uma obra nele. Ele terminou o seu livro dizendo que confiava em Deus, que ele ia prosseguir a vida dele confiando em Deus. Então, Pai, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Talvez ele se preocupe tanto com a sua casa, com a sua família, mas em primeiro lugar, Pai, abençoa a vida dele. Se tem doença no corpo dele, que essa doença seja repreendida em nome de Jesus. Que ele tenha saúde. Que o Senhor restaure o equilíbrio financeiro na vida dele. Que o Senhor restaure a paz dele, porque tudo que vai acontecer ao redor dele vai depender dele estar bem. E se ele não estiver bem, Pai, nada vai mudar ao redor. Da mesma forma, Pai, tenha misericórdia da tua igreja. Converte a tua igreja, Pai. Que a tua igreja se arrependa dos seus pecados e se conserte diante de Deus e diante de um dos outros, para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Abençoa meu irmão, Pai. Eu sei que isso aqui é um grande desafio para alguns de nós, Pai, mas nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está ao nosso lado, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com o seu amor. Então, meu Pai, faz a tua obra primeiro em mim, Pai. Porque se o Senhor não fizer em mim, como que eu vou falar do Senhor para outros? Como eu vou alcançar outros? Então, Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Aquele que chegou aqui mais aflito, mais se lamentando, que ele receba a consolação do céu sobre a sua vida. Eu abençoo a vida dele, abençoo a vida dela, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, abençoo o resto desse ano que está pela frente, que ele seja abençoado por ti e que através dele muitos sejam alcançados. Abençoa, Pai, essa palavra, o coração de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.